Olá, pessoal, tudo bem? Nessa aula de hoje, a gente vai continuar falando sobre índice de mérito, de como usar o índice de mérito nos processos de seleção de materiais e de processos de fabricação. E a gente vai continuar com alguns exemplos e alguns estudos de caso. Nas aulas anteriores, na aula anterior principalmente, a gente viu um exemplo de uma seleção para um visor de um capacete, no caso aqui um capacete de segurança, né? Um visor de segurança que vai proteger o usuário, vai proteger o policial, a pessoa que está usando o capacete. Para esse visor, a gente discutiu quais foram os principais atributos que esse projeto tem que ter e a gente escolheu como material final, a gente fez a opção de escolha pelo policarbonato. Então, eu tinha comentado com vocês que eu ia colocar o link de um vídeo comparativo do policarbonato com o acrílico, né, o polimetilmetacrilato. O link vai estar aqui na descrição do canal e, na sequência, eu vou mostrar para vocês aqui alguns outros exemplos. Nesse caso, o policarbonato, além de atender aos requisitos principais de transparência e capacidade de fabricação nesse formato, a gente utilizou a tenacidade à fratura como sendo o índice de mérito, porque tenacidade à fratura, quanto maior for essa característica, mais resistente ao impacto o material vai ser e mais protetor esse visor vai ser. Então, a gente utilizou o próprio valor de tenacidade à fratura, de K1C, como sendo o índice de mérito desse projeto, porque quanto maior o índice de mérito, melhor o projeto se torna. Então, nesse caso, a gente escolheu tenacidade à fratura como sendo o índice de mérito para ele, e eu vou postar esse link aqui para vocês assistirem desse comparativo entre o policarbonato e o poliacetal, e o acrílico, desculpa. Existem outros projetos que a gente pode exemplificar como seleção de materiais. Por exemplo, o projeto de facas, cada tipo de aplicação pede um tipo de material diferente. Se a gente pensar em facas como produto genérico, é uma lâmina que vai cortar alguma coisa. Só que esse alguma coisa pode ter diferentes interpretações. Nesse primeiro caso aqui, um facão que é usado lá no meio do mato, na roça, para cortar pedaço de galho de árvore, cortar grosseiramente materiais que têm propriedades mecânicas altas, ele tem que ser feito de um material mais resistente, um aço 1045, temperado, revenido, para gerar uma propriedade mecânica extremamente alta. Não podemos nos dar ao luxo de ter um fio cortante aqui, um gume, de um material com propriedade mecânica baixa, ao ponto dele amassar facilmente. Nas operações normais de uso de um facão, é comum acertar uma pedra, acertar uma cabeça de um prego, acertar um produto duro, e que se esse aço não tiver uma característica mecânica adequada, esse produto não vai ter uma performance adequada para sua utilização. Aqui também um cutelo usado em açougues e preparação de carnes, onde ele é tipicamente empregado para cortar ossos. Então, ele também tem aqui um material ligado, forjado, com propriedades mecânicas extremamente altas. Entretanto, esses materiais eles não apresentam uma característica contra a corrosão. Na prática, na utilização, essas lâminas enferrujam, essas lâminas sofrem um processo corrosivo e ela precisa ser constantemente limpa. As espessuras desses produtos, né, as lâminas são de espessuras elevadas, essas peças, elas são peças com a massa bastante acentuada, típico para gerar bastante inércia nas operações. As operações de corte do facão e do cutelo são tipicamente empregadas através de pancadas, né, são impactos, a gente precisa de uma energia cinética grande ali, a peça tem que ter um peso para gerar energia cinética grande para poder cortar o osso, para poder cortar a madeira. Já na cozinha, a gente tem facas feitas de aço inox, aqui um aço inox AISI 420, é um aço contendo 0,2 de carbono e 13 de cromo, isso aqui é uma aplicação típica genérica, né? Existem outros aços que podem ser usados. A característica principal aqui são peças leves, são peças com lâminas muito finas, que nem sempre, que quase nunca são empregadas na base do impacto, são utilizadas para o corte suave e preciso de alimentos, no processamento de alimentos. A característica de resistência à corrosão é fundamental nesse caso, as peças elas não podem enferrujar, não podem contaminar o alimento,
e precisa ali de uma propriedade mecânica intermediária para não amassar, não perder o fio com muita facilidade. Mas a resistência à corrosão, nesse caso aqui, é bastante acentuada, é bastante importante. Existem no mercado hoje facas, inclusive, de material cerâmico, né? São óxidos de alumínio, óxidos de zircônio de alta pureza, que são utilizados na cozinha, com corte bastante duradouro. Essas peças elas têm uma característica de não perder o corte, porque a resistência à abrasão e a resistência à corrosão desses materiais são extremamente elevadas, de forma que esse corte ele vai se manter afiado por muito tempo. Porém, cerâmica não é resistente a impacto. Essas peças, elas não podem cair, elas não podem cortar pequenos ossos, elas não podem bater em peças duras, porque elas quebram, mas elas são utilizadas em cortes precisos ali, com o fio aqui do gume bastante afiado. Só mostrando para vocês que um produto genérico pode ter diversas subcaracterísticas e subaplicações, e para cada uma delas existe um material mais adequado para isso. Bom, vamos fazer um exemplo de uma peça submetida a um esforço e verificar como que a gente pode trabalhar as equações, como que a gente pode trabalhar os índices de mérito para esse tipo de situação. Se a gente pegar um exemplo genérico de uma barra sob tração, a gente vai ter aqui um comprimento, esse comprimento vai ser tracionado, então a gente tem aqui, no caso, uma barra circular, a representação de uma barra circular, seção, um perfil regular ao longo de todo o comprimento, não, o raio, o diâmetro não muda, mediante a aplicação de uma força, essa peça vai sofrer uma deformação elástica ou plástica, dependendo da magnitude da força a ser aplicada. Se a gente colocar aqui num exemplo genérico, de uma barra qualquer submetida a uma tração, pode ser um cabo de sustentação de um elevador, pode ser uma barra de sustentação de uma ponte. A gente pegar aqui, existem várias pontes que existem estruturas centrais de alvenaria com vários cabos ou várias barras sendo utilizadas na sustentação dessa ponte. Podemos imaginar uma barra de um reboque puxando um veículo, né? Então, existem diversas aplicações que a gente pode pensar numa barra sendo tracionada. Os atributos básicos de qualquer produto é não apresentar falhas. E a gente está falando aqui de força, de sustentação de cargas. As principais características, a principal falha que essa peça não pode ter é não apresentar deformação plástica e a deformação elástica sob controle. Então, a gente pode pensar numa deformação elástica dentro de um valor especificado e uma deformação plástica ausente. Vamos pegar aqui um caso simples, onde a única variável é o material, as seções, o tamanho do comprimento, o raio, o diâmetro dessa barra sob tração, ela é fixa do projeto, a gente não tem liberdade de mexer nessas características, e vamos definir um material adequado para uma situação igual a essa. A gente vai buscar aí os materiais que visam atender às especificações. Então, eu trouxe aqui um exemplo hipotético, né, uma carga suspensa. Se a gente pensar nessa aplicação, é uma sustentação de uma carga, existe aqui uma força, e esse material que vai sustentar essa força. Nesse momento, não vamos interpretar isso como sendo um cabo que precisa ser enrolado, que precisa ser flexível, vamos imaginar apenas uma peça maciça, uma barra redonda, sustentando aqui essa carga suspensa. Uma carga aqui de 10 toneladas, né, de 10 mil quilos, a força sendo gerada como que a força-peso vai gerar uma força de 98 mil newtons. Se a gente pensar num raio de 10 milímetros da barra circular, então a gente tem a barra circular com a medida de raio igual a 10 milímetros. Se a gente pensar num comprimento de diâmetro, plástica massa um fator de segurança de 1,25. Então, seria um exemplo bem simples, né? Uma versão bem simplificada de um projeto de uma barra que está sendo submetida a uma carga constante. Nessas condições, a gente pode pensar inicialmente na tensão força por área. Nós estamos falando aqui numa tensão
de 390 megapascal, 390 meganewton por metro quadrado. Essa força numa área de barra redonda, de uma barra circular, a gente vai ter uma tensão de 390 megapascal, 390 meganewton por metro quadrado. Primeira consideração, sem deformação plástica. Limite de escoamento, então, tem que ser superior ou igual a 390 megapascal. Na verdade, dá 389,9, né? Eu arredondei aqui para 390. Bom, aqui tem o fator de segurança, já aplicado na força. Eu coloquei aqui 1,5, mas a conta que eu fiz foi de 1,25. Então, vocês desculpam que a grafia é 1,25 fator de segurança. O fator de segurança é o seguinte, a gente tem aqui a força real de 98 mil newtons. A gente tem a força a ser considerada no projeto. A força a ser considerada no projeto, ela é maior que a força real para a gente ter uma segurança. Então, nesse caso, a gente vai multiplicar essa força real pelo fator de segurança de 1,25. Isso vai ser igual à força do projeto. Então, a gente vai considerar uma força 25% maior no projeto do que a força real para gerar uma segurança adicional no projeto. 1,25 é um fator de segurança típico para situações mecânicas que não oferecem grandes riscos ao usuário. Se fosse um avião, se fosse um marca-passo, se fosse uma peça que, se falhasse, poderia causar sérios danos à saúde ou prejuízos econômicos de elevado montante, a gente trabalharia com um fator de segurança maior do que esse valor aqui, mas 1,25 é um fator mecânico relativamente comum em projetos de máquina, em projetos de elementos de construção. Então, essa tensão gerada aqui, ela já considera esse fator de segurança na força de 1,25. Bom, qualquer material que tiver um limite de escoamento ou um limite de fratura, para caso de materiais que não apresentam limite de escoamento, de 89,9, 390 megapascal, eles atendem ao projeto. Pensamos também na deformação elástica de 2 milímetros numa barra de 1 metro. Então, se a gente pegar a equação de Hooke, a lei de Hooke, tensão vale módulo vezes deformação, a gente consegue transformar essa deformação de 2 milímetros num valor percentual ou adimensional em cima de 1 metro. A gente vai ter aqui uma deformação de 0,002, uma deformação elástica de 0,02. Nesse caso aqui, é uma deformação considerada até grande, para a maioria dos produtos, para a maioria dos projetos reais, a deformação elástica é bem menor do que isso, 0,02 é uma deformação grande para boa parte dos materiais. Para que essa igualdade seja atingida, o material ser escolhido, que vai sofrer uma tensão de 390 megapascal, com a deformação máxima de 2 milímetros numa seção de 1 metro, esse material tem que ter, no mínimo, um módulo de 195 gigapascal, ou giganewton por metro quadrado. Essas duas equações, que vão determinar o pleno funcionamento do produto, sem falha, são consideradas equações do projeto, são as equações matemáticas que o projeto, que a gente extraiu do projeto e que o material tem que ter para atender ao pleno funcionamento. Então, nesse caso, a gente não tem uma consideração adicional, a gente está considerando somente que o material vai atender ao projeto, sem falha, e não existe uma característica que a gente poderia pensar que quanto maior for essa característica, melhor vai ser o produto. Né? No caso do limite de escoamento e do módulo, a gente não está pensando aqui uma eficiência em limite de escoamento, uma eficiência em módulo, as dimensões são fixas, qualquer material que atender essas duas características, esses dois critérios, vai atender o produto, então a gente não vai trabalhar isso como sendo índice de mérito, mas sim como equação do projeto capaz de escolher o material que atende plenamente ao projeto. A partir daqui, a gente vai para a seleção dos candidatos. A gente já tem aqui as considerações iniciais e a seleção dos candidatos. Eu trouxe aqui uma tabela genérica por família de materiais, né? Ferro fundido, aço carbono, aço baixo, médio carbono, aço inox, ligas de alumínio. São tabelas genéricas que mostram aqui a faixa típica de módulo dos materiais. Então, aqui tem alguns materiais cerâmicos, alguns materiais poliméricos, alguns materiais naturais,
e o seu respectivo módulo, a sua respectiva faixa de módulo típico desse material. Como o nosso limite de corte é 195 gigapascal, qualquer família de material que atender a 195 gigapascal vai ser um bom candidato. Então, se a gente pegar as ligas ferrosas, praticamente todas, né? Um detalhe aqui nas ligas de ferro fundido, que está abaixo do limite, mas as ligas de aço inox, aço comum, baixo carbono, médio carbono, todas elas atendem ao limite de corte. Então, a gente poderia considerar no projeto a opção de fazer em alguma liga de aço. Ligas de alumínio não atendem, as ligas de magnésio não atendem, as ligas de titânio não atendem. Ligas de cobre também não. Ligas de níquel já passam a atender, então a gente tem uma opção aqui de fazer uma liga de níquel. Ligas de titânio não. Titânio está repetido aqui. Zinco também não. Então, para materiais metálicos, dentro dessa tabela que eu trouxe aqui, a gente tem as ligas ferrosas e ligas de níquel como opção de material. Para material cerâmico, a gente tem alumina, que pode atender ao projeto, a gente tem aqui nitreto de alumínio, carbeto de boro, silicatos, né, ligas à base de silicone, desculpa, ligas não, né, materiais cerâmicos à base de silício, que não, eles estão fora, né, eles não passam aqui no projeto. Esses materiais naturais, como madeira, carbono, couro, bambu, eles também não atendem ao projeto. Os materiais poliméricos, elastoméricos, de forma nenhuma. Materiais termoplásticos, tem aqui o poliamida, tem o ABS, tem os acetatos de celulose, que também não atendem essa característica. Eu trouxe só alguns exemplos, são só alguns poucos exemplos, essas tabelas elas têm mais candidatos, mas nesse caso aqui a gente ficou mais ou menos preso aqui às ligas ferrosas e às ligas de níquel, por causa do módulo necessário para atender o projeto. Pensando no limite de escoamento de 389.9, 390 megapascal, de novo, a gente tem aqui a limite de escoamento para material ducto, tração. Alguns materiais, esse limite de escoamento é mensurado na compressão, como é o caso dos materiais cerâmicos. Para materiais dúcteis, a tensão de escoamento é abaixo da tensão de falha, né? Comportamento típico de deformação dos materiais, né? Bom, a gente tem de novo aqui as ligas ferrosas como bons candidatos para se aplicar para esse produto. As demais ligas não ferrosas, como as ligas de alumínio, elas até atendem, né, ao limite de escoamento, mas não a passaram no módulo. Então, elas não seriam opções. As ligas de níquel, elas passaram no módulo e elas também passaram no limite de escoamento. Materiais cerâmicos aqui, vários atendem como tensão de escoamento. E a gente pode pensar também na tensão máxima de tração, que é bem abaixo da tensão de escoamento em compressão. Se essa peça é uma barra em tração, a gente vai ter que considerar essa característica de cada desses materiais. Materiais naturais, eles não atendem, né? Os que estão exemplificados aqui não atendem, os elastômeros também não, alguns polímeros, deixa eu ver se tem algum polímero aqui que passa no escoamento, também não, para essas dimensões da barra, esses materiais poliméricos, eles não atendem. Aqui alguns termofixos também não atendem. Bom, aqui é só para a gente ter uma ideia de como que a gente faria esse corte, né? A gente teria 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 famílias de candidatos. Lembrando que é uma família, cada família tem ali diversos candidatos lá dentro. Então a gente tem aço 1010, 1020, 1045, 1110, diversos códigos para aço carbono, aços ligados, aço inox ferrítico, martensítico, austenítico, cada subfamília dessa tem vários candidatos, ligas de níquel são vários candidatos. Quando a gente fala em escolher o material e o processo, a gente está falando de escolher um material específico para a aplicação. Se essa fosse a família de interesse, a gente teria que chegar, por exemplo, no aço SAE 1020, no SAE 1030, no 1045, temperado revenido. O material final de escolha é um material e não uma família. Aqui a gente está tendo uma ideia de família.
Bom, a atividade então que eu vou deixar para vocês fazerem para reforçar esse tópico, né? A gente vai considerar esse exemplo hipotético que eu passei para vocês, com esse valor de limite de escoamento mínimo e esse valor de módulo mínimo. Vou deixar essas indicações para vocês fazerem a seleção final do material para esse produto. Então, vocês vão tentar encontrar candidatos metálicos, poliméricos, cerâmicos e compósitos. A gente viu nessas tabelas gerais que praticamente só os metálicos que foram os candidatos, mas eu gostaria de uma pesquisa na internet com mais detalhes, com mais dados sobre os materiais, sobre módulo e limite de escoamento, verificar se realmente existe algum material polimérico que atende a esse especificado. Por exemplo, a poliamida aromática com 45% de fibra de vidro, processada por compressão, por injeção, compressada, enfim, processada pelo processo que for mais conveniente. Uma barra metálica do aço 1045, temperado, revenido, processado por laminação a quente, laminação a frio, por usinagem, enfim. Tentar chegar no processo final, verificar se os cerâmicos e os compostos, se eles realmente não são opções, se a gente vai ficar limitado somente aos materiais metálicos, e tentar encontrar aí alguns candidatos que possam ser bons candidatos para esse projeto. Depois que vocês escolherem aí alguns candidatos, vocês vão analisar as características específicas desses materiais e verificarem se eles são de alguma forma prejudiciais ao produto. Por exemplo, vocês podem encontrar um material cerâmico e chegar à conclusão que esse material cerâmico é economicamente inviável de fazer o processamento dele. Se a gente pensar num carbeto vou pegar aqui um carbeto de boro, um carbeto de tungstênio, e pensar em processar uma barra de 1 metro com raio de 10 milímetros. Ah, não, para essas dimensões é tecnicamente inviável processar uma peça desse tamanho, ou economicamente inviável. Seriam características prejudiciais ao produto. Então, vocês vão trazer aí uma lista de alguns materiais e fazer uma análise dessa escolha, se esses materiais apresentam algum problema, para que no final vocês decidam qual que é o melhor material. A atividade de hoje é encontrar um material para esse projeto que eu passei para vocês. Depois que vocês encontrarem o material específico, né, não a família, o material específico, decidam qual que é o melhor processo de fabricação para esse material, pensando aqui numa produção de 1000 peças. Então, não é uma produção em larga escala, mas também não é um protótipo que a gente vai fazer só 2, 3. Eu queria um pouquinho aí de comentários a respeito disso. E eu vou deixar esse segundo vídeo aqui para vocês assistirem, que é um processo de seleção de um braço de sustentação. Sabe no avião que tem aquela mesinha que o pessoal usa para tomar café, servir ali o alimento? Aquela mesinha tem um braço de sustentação, ele é uma peça mecânica submetida a um esforço de flexão com uma deformação elástica controlada. Então esse vídeo ele mostra como que esse processo é feito utilizando um software de seleção de materiais da ANSYS. Nesse vídeo, ele vai chegar nas propriedades mecânicas necessárias para atender o produto, e nesse caso específico, ele traz algumas considerações adicionais. Por exemplo, o material final escolhido tem que ser resistente a ácido fraco e base fraca, que são os constituintes dos materiais de limpezas. Os detergentes, os sabões, eles são com características ácidas ou características básicas, e essas características são atingidas através da adição de ácidos fracos e bases fracas. Então, o material tem que ter uma moderada ou uma boa resistência a esses meios. Mas ele vai mostrar para vocês como que é feito isso na forma de um software, que vai trazer também os materiais candidatos que atendam a esses requisitos. E para o caso da aeronave, ele tem um critério adicional de performance que é em massa. Por ser um objeto móvel, por ser principalmente um objeto móvel que voa, o avião tem uma premissa fundamental de que tudo no avião tem que ser o mais leve possível. Então, os produtos têm que ser o mais leve possível, e aí os materiais podem ser dimensionados através da densidade. Nesse vídeo, ele mostra esse processo de seleção, pensando nas características mecânicas, pensando nessa característica de resistência a meios alcalinos e ácidos fracos, e também tentando otimizar o material na questão da massa. Essa percepção de otimização em relação à massa
vai ser importante para a nossa próxima aula, onde a gente vai fazer um índice de mérito, pensando na massa como critério de seleção, a massa final do produto como critério de seleção dos materiais, e aí a gente vai desenvolver um índice de mérito pensando na massa também. Por hoje é só essa aula curtinha para vocês trabalharem nessa atividade. Eu vou deixar esse material postado para vocês. Vejo vocês na próxima aula. Se cuidem e uma boa semana para todos.